Abordando especificamente sobre ansiedade, o que eu posso dizer inicialmente? Talvez talvez você fale, doutor, me ensina uma estratégia, doutor, para eu poder... Essa é boa. Para eu poder não mais ter ansiedade na minha vida. Doutor, eu não quero ter ansiedade, eu quero estar livre disso, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero que me ensine uma estratégia, doutor, para eu não ter mais ansiedade na minha vida. Pois é. Para você não ter isso, você simplesmente vai ter que deixar de existir. Por quê? A ansiedade é um tipo de sentimento, ele faz parte da nossa estrutura humana. E diga-se de passagem, a ansiedade é um sentimento natural, faz parte da nossa estrutura humana. Então, o grande detalhe não está em ter ansiedade, o grande detalhe é ter uma ansiedade que perdeu os controles, os limites do que poderia ser normal. Ou eu diria para vocês que seria a dificuldade de lidar com a ansiedade. Então, a ansiedade ela envolve no âmbito de preocupações, aspirações, tanto com o presente quanto para o futuro. Normalmente a ansiedade está muito ligada mais ao futuro do que ao presente, mas ela pode estar envolvida nas duas questões. São preocupações diversas, do amanhã, do trabalho, da sua saúde, do seu emprego, o fato de você talvez não estar presente, não conseguir assistir sua família. O que pode levar à ansiedade são várias causas. Na verdade, um pensamento, uma ideia que bate na sua mente, você começa a ficar apreensivo com aquilo. É quando você perde o controle e aquilo começa a dominar e atuar na sua mente. Então, é bom nós termos um entendimento disso para que você perceba, como eu disse aqui, que a ansiedade é um sentimento natural. Ela faz parte da nossa estrutura. E ela não veio para nos fazer mal. Na verdade, ela veio com o objetivo de fazer parte da construção do que nós somos. Agora, o detalhe, a diferença está em nós abordarmos uma ansiedade natural, inerente a um ser humano, e nós entrarmos nos transtornos de ansiedade. Aqui já entra um outro papo. Aqui, na verdade, nós já entramos falando de doenças ligadas à questão psicoemocional. Então, alguns gatilhos, alguns pontos podem ser importantes para ativar essa ansiedade para ela ter níveis excessivos em uma pessoa. Quais são eles? A incerteza do amanhã e a imprevisibilidade, ou seja, a pessoa acaba não tendo segurança para as coisas. Ela começa a perder meio que o controle daquilo que ela tem nas mãos, e muitas pessoas acabam perdendo o chão quando isso acontece. E quando a pessoa passa por um nível de ansiedade, é interessante perceber que a conexão entre a sua cabeça, o seu cérebro, com o seu corpo, ela é muito direta. Se algum tipo de pensamento, algum tipo de sentimento, seja ansiedade ou qualquer outro tipo de sentimento, ele tomar corpo e ele começar a ter um espaço significativo no seu cérebro, na sua mente, nós sabemos que ele vai começar a afetar o seu corpo diretamente. O que isso significa? Que um pensamento gera um sentimento que gera uma reação. Então, um pensamento com um sentimento exacerbado vai fazer com que o seu corpo reaja de alguma forma. E normalmente a ansiedade nos coloca em situações de perigo, sejam eles reais ou sejam eles fictícios, ou sejam eles simplesmente no âmbito psicológico. Mas o seu corpo ele não sabe diferenciar entre um perigo real e entre um perigo psíquico. O que isso pode causar? Ele vai responder basicamente do mesmo jeito. Ele vai desencadear uma descarga adrenérgica. Essa descarga adrenérgica ela vai promover uma reação diversa no seu organismo, seja de forma física e comportamental. E diversos órgãos do seu corpo vai começar a atuar. Por exemplo, uma descarga de adrenalina no seu corpo vai aumentar a sua pressão, vai aumentar o batimento cardíaco, vai aumentar a funcionalidade do seu corpo. Ele vai entrar no que nós chamamos de uma ação simpática. Você vai começar a se preparar para um conflito, ou seja, para um problema. Como eu disse, ele pode ser um problema físico, ele pode ser um problema psicológico, pode ser um problema real ou pode ser simplesmente um problema que não exista e que simplesmente começa a atuar no seu caso. Vamos pegar um exemplo para você entender o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo de um ambiente de trabalho, por exemplo. Ambiente de trabalho, uma coisa comum para todos nós, para mim e para você. Observe um detalhe aqui. Às vezes você ou um paciente ou uma pessoa esteja num ambiente em que ele esteja sobre cobranças intensas, excessivas, pressão excessiva, a pessoa está ali sobre uma carga de trabalho assim que começou a afetar na cabeça dela, no corpo dela. A partir daí, ele entra somente no âmbito psíquico, mas aí em um segundo momento,
ele começa a apresentar sintomas como irritabilidade, raiva, tensão muscular. A pessoa já não consegue ter a mesma capacidade de desenvoltura mental. Ele já começa a ter alguns tipos de comportamentos em que, como eu disse inicialmente, ele começa a dar os primeiros sinais. E aí eu entro com o que eu vou falar um pouco depois, mas só puxando um pouquinho para agora. Por exemplo, uma pessoa está num ambiente de trabalho com cobranças excessivas, um ambiente hostil e também tóxico. Se a pessoa conseguir identificar isso de início, começar a tomar medidas logo de início, ele não vai andar essa escada. Ele não vai andar todo esse trajeto de complicações, que vai começar a entrar em níveis mais excessivos. Ele começa a tomar medidas logo aqui no início e ele começa a se precaver, ou mudando a forma de condução com seu ambiente de trabalho, ou se ajustando para conseguir se adaptar a todas essas mudanças de cobrança, ou simplesmente percebendo que isso não faz bem para ela e simplesmente mude. Fala, não aceito isso para mim. Eu vou buscar outra coisa diferente ou eu vou buscar algo que não me faça tão mal. Recentemente eu conheci uma amiga que passou por algo muito parecido com isso. Um ambiente intenso, hostil e tóxico. Percebeu isso, ela botou na balança. Vale a pena, não vale? Ela simplesmente buscou outras opções e conseguiu. Ou seja, ela barrou esse processo aqui. Mas vamos supor que a pessoa não consiga tomar atitudes. O que vai acontecer? Apresenta certos sintomas iniciais. Depois ele começa a desenvolver insegurança, já entra no âmbito psicoemocional. Labilidade emocional, ou seja, a pessoa começa a ter transtornos de humor, em que ele começa a ter extremos de agitação, alterações ali emocionais intensas, até começar a ter sintomas meio que inconscientes no seu organismo, como tremores, transpiração excessiva, palpitações. Aí é a hora que a pressão começa a alterar e a pessoa começa a desenvolver e iniciar certos tipos de complicações na sua saúde. E aí fica um caminho aberto para o surgimento de doenças mais graves. Aí, normalmente, quando eu falo doenças mais graves, não se cabe somente doenças como hipertensão ou a piora de diabetes e outros tipos de alterações. Pode atuar também em doenças na área psiquiátrica também. Normalmente, uma depressão ela pode simplesmente dar início com um ambiente de trabalho, por exemplo, em que começa a ter um nível de ansiedade excessiva. E dali do transtorno de ansiedade ela parte para um transtorno de humor. Ela começa a ter uma distimia e da distimia começa a alterar com transtornos de humor leve até graves, levando a pessoa até a um quadro de depressão. Então vocês conseguem perceber, o problema não é em si a ansiedade. Ela está muito ligada ao estilo de vida da pessoa, ao que a pessoa tem feito, a como ela tem se conduzido e o que isso tem feito para a sua saúde, ok? Então assim, vocês conseguem já ter uma noção mais ou menos do que seria isso? A importância de você conseguir ter uma adequação do seu estilo de vida, como isso pode interferir diretamente na sua saúde? Conseguem perceber isso? Se você está entendendo, escreve para mim nos comentários aí, eu estou entendendo. Para que eu consiga perceber aqui se você está captando aquilo que nós estamos passando. Então, pessoal, lembra que eu falei com vocês, a ansiedade em si, ela pode ser uma coisa natural, presente no nosso corpo, que ela tem até um certo espectro de ação que não vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida. Mas quando a ansiedade começa a ter níveis muito aumentados, ela começa realmente, de fato, a desenvolver uma doença. E aí entra o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. São vários tipos, vários. Eu vou listar alguns aqui para vocês, como, por exemplo, o transtorno da ansiedade generalizada, seria um tipo, de alteração para isso. Nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o que nós chamamos, resumidamente, de TOC, que a pessoa começa a ter atitudes compulsivas repetidas, ela acaba não tendo o controle das suas ações. Fobias sociais ou transtornos de ansiedade social, a pessoa não consegue mais conviver e lidar com ambientes sociais, com pessoas, ela começa a se isolar em si. Síndrome do pânico, onde a pessoa começa a ter momentos de ansiedades tão intensas em que ela acaba simulando inclusive um pânico de morte. A pessoa começa a ter sintomas em que ela pensa que ela vai morrer naquele momento. E sintomas de agorafobia, em que seria basicamente o medo de situações ou lugares que podem causar a impotência, constrangimento, aprisionamento. A pessoa não consegue lidar
com certas situações. Ou seja, ela antecipa um problema mesmo antes de estar no problema. Ela não consegue lidar com certas coisas. Às vezes a pessoa não consegue ali ter esse controle. Então, isso aqui são situações em que a ansiedade já chegou em níveis bem mais exacerbados. Então, isso aqui seriam alguns tipos, né, de ansiedades. Diga-se de passagem, a grande maioria, se não todos esses aqui, já requer um tratamento mais específico. Aqui precisaria de fato de um especialista na área, no caso um psiquiatra, para poder te dar um suporte nisso. E aí vem uma pergunta: quais são as principais causas então e sintomas da ansiedade? Nós poderíamos listar alguns. Nós podemos ter aqui desequilíbrios químicos cerebrais, pode ter situações em que a pessoa tenha de fato, né, um problema físico no seu sistema nervoso que pode causar isso aqui, ou desajuste dos neurotransmissores ali presentes no organismo dessa pessoa, é possível ter isso. A falta de um suporte familiar, pessoas que talvez tenham um ambiente familiar um pouco hostil, ou venham de um histórico familiar não muito saudável, e que isso afeta diretamente a sua saúde e também o seu futuro. Traumas passados, né, principalmente relacionados à infância. Normalmente aquilo que nós vivemos, né, nessa faixa de idade, na infância, eles têm uma relação direta com o nosso futuro. Então isso acaba nos marcando para todo o nosso trajeto. Então traumas pode ser uma das causas das crises de ansiedade, e por uma combinação de diversos fatores, como se fossem todos esses juntos. É comum também acontecer algo desse tipo. Então, assim, é importante, né, ter esse entendimento. E, nesse contexto, algumas consequências podem estar presentes nesses transtornos em si. Quais são eles? Nós podemos abordar aqui o isolamento e a solidão. A pessoa acaba em crises de ansiedade ou com ansiedade excessiva, ela acaba se afastando de pessoas. Ela acaba tendo baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma, ela perde o sabor, né, do cuidado próprio. Sedentarismo, a pessoa já não tem mais ânimo, né, ou motivação para fazer uma atividade física, ou talvez ela buscar um cuidado na questão da sua saúde, então acaba se isolando e evitando, né, as atividades físicas. Ou pode acontecer o contrário, né, duas coisas, ou emagrecimento ou obesidade excessiva. Tem pessoas que partem em quadros de transtornos de ansiedade para comer demais, e aí acaba desenvolvendo o quadro de obesidade. Em outros casos, acontece o contrário, a pessoa não consegue se alimentar, então ela acaba começando a ficar emagrecida e desnutrida. Pode ter compulsões, sejam elas de diversos tipos, ou alimentares, ou comportamentais, de diversos tipos, né? E aí entra, né, os toques, né, que é os transtornos obsessivos compulsivos, e os surgimentos de vícios em si. Então, diversas situações podem ser causadas ou sendo consequências de transtornos ligados à questão da ansiedade. Então, nós podemos dizer para vocês o seguinte: se não tratado, os transtornos ou a própria ansiedade, ela pode evoluir para outras doenças. Então, pessoal, é muito importante isso. Eu queria deixar isso muito bem claro. Você que está nos ouvindo, presta bastante atenção nisso. Abordar essas questões de alterações de comportamento, sejam emocionais ou também na questão física, é muito importante você buscar um cuidado o quanto antes. Ou seja, um cuidado precoce, um cuidado preventivo. Se for preventivo, melhor ainda, porque você está cuidando para não ter o problema. Você está bem, está tomando atitudes para você não desenvolver nem sequer os sintomas. Agora, um cuidado precoce, ele faz com que você busque um cuidado antes, você busca um cuidado logo nos primeiros sintomas, para que você não desenvolva a complicação para esse tipo de doença, seja ansiedade ou seja qualquer tipo de complicação. No meu caso, como um cardiologista, você não vai esperar ter consequências sérias no seu coração para você buscar um tratamento. Busca um cuidado logo no início. Eu vou esperar minha pressão estar altíssima para buscar um tratamento e começar o tratamento com a medicação. Não. Começou a dar os primeiros sinais, busca um cuidado, porque às vezes as pequenas medidas que a gente começa já consegue evitar o desenvolvimento, e às vezes a gente nem precisa de medicamento para tratar certas situações. Do mesmo jeito, os quadros de ansiedade. Quanto mais precoce, melhor. Então, doença tratável, esse tipo de ansiedade, é uma doença tratável, mas ela pode apresentar quadros recorrentes. O que isso significa? Significa que, se a pessoa teve um transtorno de ansiedade,
é difícil a gente contemplar a ideia de que a pessoa vai estar curada disso. Ou seja, tive ansiedade, nunca mais vou ter ansiedade. Quem dera se fosse assim, né? Mas na verdade não é dessa forma. Nós percebemos que a doença, quando ela vem, ela pode ser tratada, ela pode ter o desenvolvimento de um cuidado, mas ela pode muito bem vir a ter recorrências, principalmente se a pessoa não souber tomar as medidas de cuidado, de prevenção. Geralmente os sintomas de ansiedade costumam piorar nos momentos em que a pessoa se encontra em grande estresse. Então, como eu disse aqui em cima, ela pode ser tratada, mas nada impede, em momentos de tensão, em momentos de agitação, em momentos de um estresse excessivo, a pessoa acabar desenvolvendo a piora ou a recorrência do quadro da ansiedade. É o que nós chamamos dos gatilhos. Então é importante levar em conta diferentes fatores que podem influenciar esse estresse, como o ambiente familiar, seu ambiente de trabalho e seu ambiente social. Então, consegue entender? Você precisa trabalhar na tua condução de vida, no seu ambiente que você se encontra, para que você se coloque numa posição em que você não piore o quadro da sua qualidade de vida no quesito emocional. Porque quando eu falo sobre ansiedade, não é só ansiedade. As diversas doenças de cunho emocional, elas estão muito interligadas. Dificilmente uma pessoa vai ter ansiedade e não vai ter um transtorno ou alteração de humor, sejam eles nos diversos espectros que podem acontecer. Então, é importante você cuidar da sua vida, munir-se de condições que permitam você ter uma saúde emocional estável, para que você não piore nem complique com tudo isso. Então, nesse ponto, nós podemos entender, como eu disse para vocês, que existe tratamento, existe cuidado para isso. Mas o que nós podemos dizer? O tratamento em si, ele não envolve só você chegar e tomar um remédio, porque, pensa comigo aqui, você achar que você vai ter um quadro de uma ansiedade e você vai simplesmente tomar um medicamento e achar que esse remédio ele vai resolver o seu problema, ele vai fazer com que você tenha uma saúde melhor e vai sarar a sua questão emocional ou a questão da ansiedade em si, é uma mera ilusão. A medicação ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância, mas eu diria que ela é como se fosse um paliativo, ela seria um adereço para a questão do cuidado. A mudança do estilo de vida é algo fundamental para que você tenha uma vida melhor e consiga não somente prevenir, mas também tratar, cuidar e evitar as recorrências. Se não houver uma mudança de estilo de vida, é muito difícil nós vermos uma pessoa que de fato consiga melhorar a sua saúde. E isso eu falo não somente para a ansiedade, para qualquer tipo de questão relacionada à sua saúde. Então, eu queria que você dissesse comigo, diga assim comigo, eu preciso, diga assim comigo, onde você estiver, diga assim, eu preciso mudar as minhas atitudes. Diga assim comigo, eu preciso entender que a mudança do meu estilo de vida irá mudar a minha vida. Então, se você tiver essa ação, se você tiver esse entendimento, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar uma vida melhor. Então, seguindo aqui, falando sobre o tratamento, quais são medidas que eu poderia propor para vocês de importantes no estilo de vida que pode ser muito impactante na questão do seu dia a dia? Vamos lá? Primeira coisa, uma boa alimentação. Parece brincadeira, mas a alimentação em si ela tem um fator primordial na sua saúde. Ele é o primeiro passo. Ou seja, é como se fosse o tijolinho que vai manter essa estrutura de pé. Por exemplo, se você não tiver uma alimentação adequada, você vai começar a ficar com deficiências de alguns tipos de minerais. E isso pode afetar diretamente a sua saúde, o seu humor, e aí vai virando uma bola de neve. Exercício físico. A atividade física ela tem um lugar fundamental nisso. Quando a pessoa começa a ter o desenvolvimento de uma atividade física, isso aqui desencadeia no seu organismo não somente a questão de você melhorar a sua saúde em si, mas ela libera no seu organismo certos tipos de hormônios que trabalham inclusive na saciedade emocional sua. É muito importante você perceber isso. Eu diria o seguinte, doutor, qual atividade então é a melhor atividade para poder fazer uma melhora na minha saúde como um todo? Sabe qual é? Qualquer uma que você puder fazer. Existem pessoas que conseguem fazer uma atividade com intensidade maior, outras menores.
A própria caminhada, pessoal, a própria caminhada, uma atividade leve que qualquer pessoa consegue fazer, já faz um efeito positivo na sua saúde. Então é muito importante isso. Tanto que pacientes que eu pego com complicações, inclusive, muito graves da questão de coração, eu faço questão que façam uma atividade, pelo menos uma caminhada. Porque isso vai aumentando tanto a sua aptidão para as suas atividades, como também melhora a questão do seu cuidado emocional. Terceiro ponto importante da mudança de estilo de vida são hábitos de higiene, ou seja, um cuidado pessoal. Talvez você não tenha aquele anseio, aquele cuidado sobre você mesmo. É importante você ter essa ação no cuidado de si próprio, tanto na sua higiene, como também no ambiente da sua casa, no lugar onde você estiver. Então tenha um cuidado com isso, dê uma atenção para isso. Um ambiente arrumado, tanto no ambiente de trabalho quanto na sua casa, tudo isso faz parte de um estilo de vida saudável também. Consultas e exames regulares, isso não somente nessa questão emocional, mas eu falo na sua saúde como um todo, para você saber como é que estão as suas taxas, será que alguma alteração já está aí presente, causando algum desequilíbrio da questão da sua saúde. É muito importante isso, principalmente a depender da sua idade. Se você já tem aí os 30, 35 anos para cima, já chegou na hora de começar a fazer os seus cuidados. O sono, pessoal, o sono. Inclusive alguém comentou aqui, um pouco antes, aqui falando sobre o sono. Pessoal, o sono, ele é uma das coisas mais importantes que nós temos na preservação da nossa saúde. Eu diria o seguinte, para você poder entender, o que seria o sono para o nosso corpo? Imagina você que tem um computador, por exemplo. Se você ligar seu computador ali, e deixar ele constantemente ali funcionando, e não der um tempo para ele fazer um boot, um desligar adequado, botar os arquivos todos nos seus devidos lugares, ele vai chegar uma hora que ele vai pifar. E, por exemplo, computador, eu consigo pegar ele, fazer uma formatação, buscar os arquivos que eu preciso e dar um backup ali nele e melhorar, para zerar o funcionamento dele. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com a nossa mente, com o nosso corpo. Então é muito importante você entender que o sono, ele vai fazer isso com você. Ele vai permitir que você coloque ali cada caixinha no seu devido lugar e, diga-se de passagem, até o equilíbrio emocional ele é garantido pela questão do sono. Então, eu orientaria vocês nesse sentido, tenham um sono saudável. Não somente ter um sono saudável e adequado para o seu perfil. Tem pessoas que precisam talvez 6 horas de sono para dormir, tem pessoas que precisam de 7, outras 8. Tem outras que precisam de 10 ou até mais horas de sono. Enfim, cada corpo responde de uma forma, mas é fundamental você ter um tempo saudável de sono. Nós diríamos aí que um tempo saudável para ter uma adequação de um bom cuidado para a sua saúde seria de 6 a 8 horas, pelo menos, de sono. O ideal seriam 8 horas, mas pelo menos de 6 às 8 horas. Inclusive, em alguns pacientes, em alguns tratamentos que nós fazemos, um dos primeiros pontos que eu faço a avaliação no histórico de cada paciente é ver, e aí, como é que está seu sono? Você está dormindo bem? Está conseguindo ter um sono adequado? Porque eu sei que até para a parte cardiológica, o sono ele tem um efeito fundamental. Pego pessoas, por exemplo, que tomam uma semana, 2 semanas, 1 mês, pessoas que têm quase 2, 3 meses sem dormir direito. E, via de regra, isso afeta diretamente a saúde dessa pessoa. E o último ponto aqui, ter uma vida social ativa e práticas de autocuidado e bem-estar. Então, não rejeite, ou não ignore o fato de você ter bons relacionamentos, bons amigos, boas pessoas. Até porque, pessoal, no momento em que todos nós, eu não estou livre disso e nem tampouco isento disso, todos nós, em momentos que nós às vezes temos uma perda do equilíbrio na condução da nossa vida, as pessoas ao nosso redor, amigos, pessoas que têm talvez uma experiência maior do que nós, mentores, familiares, pessoas próximas, que nós possamos contar com elas. E é no momento em que você não está bem, você busca um auxílio, busca uma ajuda. A pior coisa que tem é quando você começa a se isolar e não buscar auxílio, não buscar ajuda. Às vezes você pega pessoas que têm um certo tipo de comportamento emocional que não é muito saudável, pessoas altivas, não precisam de ajuda. Pelo contrário, nós fomos colocados nesse mundo com esse objetivo, justamente para isso, sermos amparo e auxílio para as pessoas. Do mesmo jeito que eu posso ser útil para ajudar você, existem pessoas que são úteis para poder me ajudar. Nos momentos de dificuldade que eu passo, eu sei para onde correr. Eu sei para pessoas a quem eu devo recorrer. E isso me ajuda
a passar pelos momentos, as fases e os ciclos que são comuns na vida humana. E isso nos ajuda a nós conseguirmos prosseguir. Porque o grande detalhe não está em você vencer e ser capaz de superar tudo que venha sobre você. O grande detalhe é você persistir caminhando em todo o processo da sua vida. Porque aí você vai começar a amadurecer em todos os pontos. Então, pessoal, dicas importantes no cuidado no tratamento da ansiedade. Primeiro ponto, entender que não é só medicação. Entender que a mudança do estilo de vida é fundamental nesse processo. E aqui ficam algumas dicas importantes, resumindo: a boa alimentação, exercício físico, atividade física, hábitos de cuidados de higiene, consultas e exames regulares, boas noites de sono e uma vida social bem ativa para poder te ajudar nisso, ok? Então, assim, comenta aqui só para eu ver, pessoal, o que vocês têm a dizer com relação a isso. Que a partir de agora eu vou entrar em alguns pontos importantes, falando sobre o tratamento em si. Até aqui, eu comentei um pouco sobre ansiedade, falei um pouco sobre o tratamento, pré-tratamento, né, que eu diria que seriam os cuidados não medicamentosos e as mudanças de estilo de vida. A partir de agora eu vou comentar com vocês sobre proposições e tipos de tratamentos nos diferentes tipos de ansiedade. Perfeito, que bom que vocês estão gostando. Olha essa aqui, Gabriel. Diego comentou: está lendo a minha vida. Essa é boa. Não foi intencional não, Diego. Não foi intencional não, mas eu espero que você mude. Isso aí vai ajudar para você ter uma melhora na sua vida. Que bom, está sendo útil para mim. Pois é, como a ansiedade, né, ela maltrata as pessoas, né, como diz aqui, ó. Que bom. Então vamos lá, continuando. Então, pessoal, vamos aqui. Quando nós abordamos, então, com relação ao tratamento, eu falei com vocês aqui inicialmente sobre os cuidados iniciais e básicos. Parece pouco, parece simples, mas isso tem um impacto significativo na questão da sua evolução. Porque mesmo que você entre num tratamento, é muito importante você entender que você precisa fazer o feijão com arroz, você precisa fazer o básico inicialmente. Não adianta você ir para um tratamento específico, fazer um diagnóstico muito bem feito, ali para um profissional, um bom profissional, usar boas medicações para isso, se você não faz o feijão com arroz, o beabá, o básico. O que seria o básico? Seria justamente isso que eu estou mostrando aqui nesse slide. É você ter uma alimentação equilibrada, melhorar a sua alimentação. Vou frisar isso, pessoal, porque isso é fundamental para essa questão de cuidado. Uma boa alimentação, uma atividade física, hábitos de cuidado de higiene, consultas de um acompanhamento, melhoras no sono, entende? Quando eu falo sono, é você ter uma saúde do sono, ou seja, se preparar para o sono, ter aquele tempo reservado, diminuir algumas atividades para você conseguir ter um sono saudável e ter uma vida social, ter contato com pessoas, não se isole. Isso não é o caminho adequado. Então esse aqui é o básico. Agora eu vou entrar com vocês falando sobre o tratamento de fato dos transtornos. E aí eu vou categorizar ele em duas categorias, o leve e o grave. O leve, ele tem um baixo impacto na qualidade de vida da pessoa, mas ele afeta diretamente essa questão da qualidade de vida. Então, lembra dos sinais que eu falei lá no início? Ele começa a ter os sinais para o desenvolvimento de problemas. Se você for prudente e sábio, você vai buscar um tratamento logo no início. Os primeiros sintomas, buscar um cuidado, até porque é muito mais fácil você tratar no início. Se você deixar isso persistir e você não cuidar, isso vai acabar literalmente causando sérias consequências que depois, realmente, em certas situações, nós conseguimos nem sequer reverter. Então, os transtornos leves, ansiosos leves, têm um baixo impacto na qualidade de vida das pessoas. E aí nós podemos propor alguns cuidados. Por exemplo, quais são eles? Terapias cognitivos comportamentais, ou seja, tratamentos na área psicológica. Você procurar um psicólogo, um psicanalista, às vezes um terapeuta, alguém que te ajude a você conseguir ressignificar a sua vida. Eu diria que um grande papel de um bom terapeuta seria isso, ajudar você a ressignificar a sua vida, rever comportamentos, rever atitudes e ajudar você a fazer aquilo que eu falei lá atrás, que é as mudanças de estilo de vida, para você conseguir mudar o círculo
ou ciclo, né, de pensamentos repetitivos que estão ali abordando ali constantemente na tua cabeça para você conseguir ter uma rota diferente. Seria a importância, né, de um tratamento. Eu vejo às vezes pessoas que são resistentes ou às vezes se acham, não funciona, não quero fazer. Não. Do mesmo jeito que um médico tem um papel importante na condução da saúde dos pacientes, um terapeuta, um psicólogo, ele tem um lugar fundamental no cuidado de um tratamento de uma pessoa. Então, assim, é importante você entender a importância disso. Às vezes, um bom cuidado com um bom terapeuta vai te dar um norte para você conseguir ter uma mudança que vai mudar todo o futuro da sua vida. Então, para cuidados de transtornos ansiosos leves, é muito importante você ter um cuidado com um terapeuta. Prática de atividades físicas, como nós dissemos ali, alimentação balanceada e todos os outros cuidados que nós abordamos ali no slide anterior, ok? Então, esses são os transtornos ansiosos leves. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos pacientes acabam tendo justamente esse quadro. Porque lembra, não é uma ansiedade comum, já entra no nível aumentado dessa ansiedade, só que ainda não chegou no nível agravante, que é o que nós vamos falar no próximo slide. Então, desenvolveu isso, comece a focar no seu estilo de vida. Em certos casos de transtornos ansiosos leves, às vezes não há nem a necessidade de uma medicação talvez específica para isso. Às vezes um próprio fitoterápico, uma medicação ansiolítica leve, natural, pode ter o seu lugar e ser muito útil para ajudar a pessoa nisso. Lembrem-se, acoplar um tratamento junto com a mudança de estilo de vida. Não adianta o paciente achar que vai tomar um remédio e vai resolver. De vez em quando eu pego uns pacientes assim. Eu falo, doutor, eu estou com um nível de ansiedade altíssimo. E aí, o que você está fazendo? Eu falo, não, eu estou tomando remédio. E o que você está fazendo mais? Eu falo, ele não sabe me responder. De vez em quando eu pego situações do tipo. Então, entendam isso. Mudança de estilo de vida e um cuidado específico com um profissional para poder te ajudar nisso. Só que existem situações, e também são comuns de nós vermos também, pessoas que estão com transtornos ansiosos graves. Aí entra um grande detalhe importante para a gente poder abordar nisso. Ninguém chega, pessoal, num quadro de uma doença grave simplesmente por chegar. É muito difícil, é raro, nós pegarmos um paciente que desenvolve uma doença que já vai direto para um quadro grave. Existe toda uma trajetória até o desenvolvimento dessa doença. Ela tem etapas, ela tem momentos. E o grande detalhe, às vezes, da pessoa que chega em quadros muito graves são pessoas que não deram, talvez, uma devida atenção no início dos sintomas. Volto a dizer o que eu disse lá atrás. Sinais levam a problemas. Quando você identifica os sinais, identifica os primeiros sintomas e trata, você não chega no problema específico. Então, por que eu digo isso? É muito mais fácil você tratar um transtorno ansioso ou um quadro de um paciente com ansiedade presente, já com transtorno, no início do que depois. Porque quando a pessoa chega num quadro de um transtorno ansioso grave, aí já fica bem complicado, porque primeiro, já tem um impacto significativo na qualidade de vida dessa pessoa. Isso aqui já é um ponto fundamental. Existem certas consequências advindas de um quadro grave e que pode marcar essa pessoa para o resto da vida. Tem pessoas, por exemplo, que chegam num quadro de uma ansiedade excessiva e que para você conseguir colocar a cabeça dela no lugar é quase impossível. Então, assim, é importante, eu diria que o mais importante no tratamento seria você, primeiro, conseguir não chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, imagine uma pessoa que chegue, por exemplo, em um quadro grave de depressão. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Entende? Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Consegue reverter, doutor? Consegue. Dá para melhorar, ter uma qualidade de vida? Dá. Mas, assim, existem certas marcas que acabam ficando. Então, o que eu diria para vocês? O mais importante é, cuide para que você não chegue nessa etapa. Eu diria que o mais importante desse tempo aqui com vocês é incentivar você a não chegar no quadro grave. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo, talvez esteja sim com um quadro presente aí de ansiedade, talvez esteja até com transtorno ansiosos ali presentes, mas às vezes está num quadro inicial, que só uma atenção devida a um bom profissional já vai te ajudar com isso. Então eu diria para vocês, busquem um cuidado, sejam precoces na busca de tratamento e de assistência para isso. Às vezes eu me deparo com muitas pessoas que trazem os comentários para nós dizendo, doutor, a ansiedade está afetando a minha vida, a minha saúde, não estou conseguindo dormir e tal. Busca um cuidado.
busca um tratamento. Existem bons profissionais para isso. Então, ele impacta significativamente na qualidade de vida. Já há uma necessidade de um especialista para adequar o tratamento. Então, aqui, de fato, já há necessidade, sim, não somente de uma psicoterapia, mas também a associação de medicações, de um acompanhamento médico e a presença de um psicoterapeuta. Existem situações, inclusive, que às vezes o paciente chega num quadro tão grave, mas tão grave, e que às vezes nem sequer a psicoterapia já funciona para ele. Entende? Já não funciona mais para ele. Às vezes ele precisa entrar num quadro pesado de medicação para dar uma melhorada ali, para ele conseguir voltar um pouco a sua lucidez, para ele começar a suportar um tratamento com o psicoterapeuta. Então, assim, coisas que ele poderia ter feito bem antes. Então, isso é uma coisa que eu diria que depende muito da pessoa. Você precisa dar os passos para isso. Não espere vir dos outros, vir das pessoas que vão levar você, vai tratar você. Ah, quando mudar o meu ambiente, quando a minha família ficar melhor, quando fulano melhorar, eu vou ficar bem. Não faço não. E se não ficar bem? E se não mudar? E se o ambiente, ao invés de melhorar, piorar? Você vai ficar refém disso? Então é importante que você tome essa rédea, como eu disse lá no início. Levar um entendimento da responsabilidade pessoal. A sua vida, ela é sua. O cuidado com ela é seu. Quem precisa se empenhar no cuidado é você. Então faça isso por si mesmo. Se cuide para que você consiga ter um futuro melhor. Ninguém tem uma vida saudável, feliz, estável e bem, simplesmente caindo do céu com tudo funcionando. Não. Do mesmo jeito que para nós termos algo, para conquistarmos algo na vida, nós precisamos nos empenhar para isso, a mesma coisa é a nossa saúde e as nossas emoções. Você precisa entender que você é o fator primordial de tudo isso. Então, torno a dizer, não vamos deixar a chegar nesses quadros de transtornos ansiosos graves. Não vamos deixar que as doenças cheguem a níveis tão graves, porque isso aqui tem um papel muito importante de você nesse processo. Se você tomar atitudes, eu tenho certeza que você consegue reverter isso, ok? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está entendendo, comente aí, escreve aí nos comentários. Doutor, eu estou entendendo. Comente aí, eu estou entendendo, doutor. Porque eu espero que você saia daqui hoje com esse entendimento. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me empenhar para ter uma vida melhor. E aí a gente pode falar de alguns pontos também que eu poderia dar como dicas, né, para vocês de como controlar a ansiedade. Você pode falar, doutor, nem eu me aguento, doutor, quando eu estou ansioso. Mas assim, tem formas de você poder ajustar isso aí, ou pelo menos dominar esse leão, né, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, somando tudo que nós abordamos até aqui, eu poderia dar alguns complementos, né, falando sobre o controle da ansiedade, dizendo o seguinte: isso é um ponto muito importante. Entender os limites e as suas limitações. Inclusive, pessoal, depois eu vou estar até compartilhando com vocês. Eu tenho um livro, meu primeiro livro escrito e publicado fala sobre limitações. Um livro muito bom, muito direto ao ponto, falando justamente sobre isso, sobre limites e limitações. Depois eu vou estar compartilhando com vocês, caso alguém queira ter acesso, depois eu passo para vocês. Mas vamos lá. Quando nós falamos de entender os limites e os seus limites e as suas limitações, é justamente você ser honesto consigo mesmo. Como assim, doutor? Honesto comigo mesmo? Honesto consigo mesmo. Existem certos limites e certas limitações que eu preciso entender quais são os meus limites, quais são as minhas limitações. Tem coisas que eu não consigo fazer. E tem coisas que eu sei que se eu fizer, vai fazer mal para mim. Isso é uma questão de autoconhecimento. Você precisa entender quem você é. Até onde você pode ir, até onde você pode tocar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu sei de coisas que eu sei que se eu fizer vai me fazer mal. Eu sei de limites que se eu extrapolar do limite vai me fazer mal. Deixa eu contar uma situação para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu tenho um perfil, falar de mim, eu tenho um perfil que basicamente eu tenho um perfil noturno. Talvez alguns tenham perfil diurno, outros noturno. O que é perfil, doutor? É o horário que você é mais ativo, que você funciona melhor. Por exemplo, vamos pegar uma situação. Eu passo um dia corrido, cansado, assim, agitado, tenso no dia,
E parece uma coisa até muito estranha. Hoje eu já entendo melhor isso. E parece uma coisa estranha. Quando dá mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, que é o horário que eu já deveria me preparar para estar dormindo, descansando, eu não sei de onde vem uma energia, onde vem um ligar, parece que liga uma chave dentro de mim, que se deixar eu viro à noite, à madrugada e faço coisa, e parece que é o horário mais produtivo para mim. E o que eu fazia antes? Eu pensava comigo assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, beleza, eu vou aproveitar esse gás e vou fazer. E o que eu comecei a perceber? Eu ligava nesse horário, das 9, 10 horas, e ficava a 1000 por hora. Ia parar meia-noite, 1h da manhã. Mas qual que é o detalhe que eu comecei a perceber, que aí entra na questão de limites e limitações? Embora eu percebesse esse perfil em mim, eu comecei a perceber que os meus horários de trabalho, eu preciso acordar cedo. Eu preciso estar desperto de manhã cedo para poder começar a pegar certas atividades. Tem certos dias que eu pego estrada e ando muito para poder ir para certos lugares. Olha como é que é a ideia do autoconhecimento e o autocontrole. Eu comecei a perceber, poxa, realmente eu fico bem ativo nesses horários, fico ligado, consigo fazer bastante coisa, mas eu percebi que quando eu acordava no outro dia, eu não era a mesma pessoa. O sono batia, não conseguia acordar, ou às vezes saía, não tinha aquela mesma motivação para trabalhar de manhã cedo, e quando trabalhava, não conseguia desempenhar um bom resultado. E pior ainda, né? Dirigindo estradas com sono. Então, o que eu comecei a perceber? Eu falei, opa, eu já comecei a analisar meu corpo. Quando dava 9, 10 horas da noite, eu já sabia que meu corpo vai ligar. E o que eu fazia? Eu falei, não, eu não posso. Eu olhava o relógio e de forma disciplinada eu começava a podar. Um dia ou outro, com uma urgência de uma situação ou outra, eu fazia um certo extrapolar. Mas via de regra eu comecei a cuidar. Por quê? Eu já não sou mais nenhum menino. E eu percebi que o meu corpo já não estava mais suportando isso. Por que eu estou comentando isso para vocês? Para exemplificar a ideia de limites. Alimentos. Certos alimentos eu já não consigo comer. Quando eu era menino, quando eu era mais novo, eu comia qualquer coisa. Comia até pedra ensopada. Funcionava e dava muito bem. Hoje eu já não consigo comer todas as coisas. Eu percebo que certos alimentos, certas situações não me fazem bem. O que isso significa, pessoal? Você entender quem você é, como é o seu corpo, como ele funciona, quais são os seus limites. Então, isso você precisa adaptar em todas as situações, não somente na questão de comportamento, mas também ao lidar com pessoas. Por exemplo, na dinâmica da minha condução com pessoas, no meu trabalho, eu comecei a perceber que certas atitudes que eu tinha não eram muito boas, não fazia bem. Às vezes na hora dava vontade de fazer, de ser intempestivo, agitado, ou às vezes responder de uma forma como eu queria, mas depois eu comecei a perceber que criava um ambiente, um clima não muito saudável, e que quem acabava sofrendo com isso era eu. O que eu comecei a perceber? Eu falei, realmente esse negócio não é bom, eu preciso mudar. Então, isso precisa ser a chave da condução para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ser pessoas mutáveis. Você precisa estar aberto a mudanças. Se algo não está sendo legal, não está te fazendo bem, mude, ajuste, mova isso da sua vida e acrescente coisas que você talvez não esteja acostumado para fazer. Com que objetivo? Trazer uma melhora na sua qualidade de vida. E aí quando você começa a ter essa habilidade de começar a trabalhar isso, o que vai acontecer? Você vai ter qualidade de vida, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, mais feliz, mais estável, e você vai começar de fato a prosperar em tudo que você fizer. Então é muito importante você ter isso. Diga assim comigo, eu preciso entender os meus limites. Vamos dizer juntos? Diga assim de novo, eu preciso entender os meus limites. Diga assim, eu preciso saber as minhas limitações. Diga assim, eu preciso respeitar a minha vida, o meu corpo. Então se você tiver esse entendimento, eu tenho certeza, não importa o que você esteja passando no momento, você vai conseguir superar. É só uma questão de tempo. Trabalhar, o cuidar, o ajustar, o readequar. Sabe por quê? Quando você entende a importância dos limites, algumas pessoas não gostam disso. Pessoas que não gostam de limites e limitações. Mas quando você entende a importância dos limites, a importância das limitações, você aprende a viver num círculo de um ambiente mais seguro e mais saudável. Você aprende a estar num lugar que você deve estar. Aquele é o seu lugar. É óbvio que você não vai viver preso, enclausurado em um espaço e um ambiente. Mas você pode ampliar as suas tendas, ampliar os seus territórios. Mas você não vai sair dos seus limites. Porque no momento que você sai dos seus limites e no momento que você
não é nem superar, quando você ignora as suas limitações, você se coloca em um ambiente perigoso. E é nesses ambientes que costumam acontecer alguns problemas e que, infelizmente, acabam trazendo sérias consequências. Consegue entender o que eu estou dizendo para vocês? Entenda os limites, entenda os seus limites e entenda as suas limitações. Próximo ponto é entender que a prevenção é o que existe de melhor no cuidado com a saúde. Como eu tinha dito para vocês, é muito melhor você prevenir para não ter um problema do que você ter um problema e ter que resolver esse problema. Por que é importante isso? Na prevenção você não tem o problema e não tem a consequência do problema. Mas quando você não previne e segue adiante, você vai ter o problema, vai ter a consequência do problema, pode até resolver esse problema, mas pode ficar sequelas desse problema para o resto da sua vida. Então, assim, é importante você fazer para que não venha marcas que talvez você não goste depois. Outro ponto é saber que a ansiedade tem uma íntima relação com a sua qualidade de vida. Então, por que eu abordei lá no início com vocês bastante sobre a questão de mudança de estilo de vida, qualidade de vida? Porque não é somente tratar a ansiedade. Talvez você pense, doutor, tá, vamos lá, vamos tratar a ansiedade e tal, e beleza, vamos resolver isso aí. Não vai chegar no veredito adequado. Porque por mais que eu trate a ansiedade e não tenha uma mudança de estilo de vida, a pessoa nunca vai ser saudável. Você vai lá, trata a ansiedade de uma coisa, daqui a pouco vai lá e desenvolve a ansiedade por outra. A própria vida desequilibrada da pessoa gera o problema para a vida dela. Então, o chave da questão é uma vida ajustada, uma vida equilibrada, melhorar a sua qualidade de vida para que melhore você, e aí, consequentemente, os problemas acabam sendo superados. Porque o segredo está justamente nisso, que é a questão do equilíbrio. Então, é importante nós termos isso para que a gente alcance, de fato, o que nós buscamos, que é uma melhor qualidade de vida. Então, para nós caminharmos para chegarmos aqui para o fim, eu quero dizer para vocês o seguinte: saiba pedir e buscar ajuda. Eu diria o seguinte, que esse seria um dos pontos mais importantes de tudo que eu falei aqui para vocês. Eu diria que é um dos pontos mais importantes. Por que eu digo isso? Porque às vezes você está hoje bem, você está passando uma fase boa da sua vida, você está num ciclo bom. E diga-se de passagem, a vida é feita de ciclos, hein? Um ciclo bom, depois um ciclo ruim, um ciclo bom, um ciclo ruim, um ciclo bom, ruim. Ninguém está isento a isso. Situações, intempéries, nós passamos por momentos na vida. Quando a pessoa tem no coração o entendimento de que ela é aberta a buscar ajuda, ela vai conseguir superar as fases difíceis com mais facilidade. Porque é muito fácil, ou faz parte do nosso caminhar, nós passarmos por momentos que a gente não sabe o que fazer. Não sabe como conduzir, não sabe o que realizar, como sair de certas situações. E aí, quando você se depara com uma situação difícil, um momento difícil, ou algo complicadíssimo, se você não tiver solução para aquilo, ou uma forma de resolver essa questão, você acaba meio que ficando preso nessa fase. Então, lembra que eu falei do ciclo? Ó, o ciclo. Você que está me ouvindo aqui, ó. Lembra dos ciclos? A vida é feita de ciclos. Às vezes você está no ciclo lá, na parte ruim, e você parou nisso, não tem? Você para ali, ó, parou. E aí você não sai, você está emperrado nessa fase. Lembra, a vida precisa ter um ciclo. Mas tem pessoas que param nessa fase ruim. E até começam a sair, mas a velocidade acaba sendo lenta. Entenda, você pode muito bem fazer com que as fases difíceis da sua vida sejam mais rápidas e as fases boas sejam mais lentas. O que eu quero dizer com isso? Você consiga superar mais rapidamente os momentos difíceis e permitir que os momentos bons sejam mais prolongados na sua vida. Entende o que eu quero dizer? E isso parte basicamente de você entender da importância, né, da comunicação, a importância da busca, né, de ajuda para isso. Porque, por exemplo, você está numa fase ali emperrado, está difícil, busca ajuda. Porque às vezes você pode estar numa fase ruim, mas eu estou numa fase boa. E eu tenho artifícios para poder ajudar você. Eu tenho instrumentos para ajudar você a superar essa fase. E temos pessoas habilitadas para nos ajudar nisso.
Então eu passo a fase difícil mais rápido, e aí eu consigo, na fase boa, ser também inteligente e ávido para conseguir fazer com que ela persista. E o que depender de mim, eu conseguir fazer com que ela perdure muito mais tempo. E aí você vai conseguir ter uma vida que realmente faça sentido e vale a pena. Entendem? Então, assim, isso para tudo, não somente para a ansiedade, eu falo para tudo, ok? Então, a comunicação é algo fundamental nesse cenário. Ou seja, buscar ajuda, abrir seu coração, falar daquilo que você está passando, e expor, né, para pessoas realmente habilitadas e capacitadas para isso, para que você consiga compartilhar essa carga. E isso, quando eu falo comunicar, você pode fazer isso de diversas formas, com pessoas, talvez com a sua crença, né, talvez buscando a ajuda de Deus nesse sentido, então colocando a sua vida ali nas mãos do Senhor para Ele poder te ajudar nisso. Então a comunicação é fundamental nesse processo, porque quando a pessoa se isola e ela se fecha, é um grande perigo isso, porque no momento que ela se isola e ela se fecha, ela acaba travando, as emoções dela se travam, ela acaba criando ali como é que eu diria para vocês, uma fortaleza em que ela acaba sendo presa nesse contexto. Então, saiba, né, se comunicar, saiba buscar tratamento e cuidados logo nos primeiros sinais e sintomas. Então, volto a dizer, busquem cuidados e tratamentos logo no início. Não deixe piorar. Ah, não, eu consigo resolver. Cuidado com isso. Cuidado com orgulho, autossuficiência, isso é um perigo, isso é um sério perigo. Então busque tratamento logo no início. Dê os primeiros sinais, vai lá e busca ajuda, busca um cuidado com isso. Esteja aberto a mudanças, saiba reconhecer seus erros e saiba consertar aquilo que está talvez fora, né, de cuidado aí com você. Então busca um cuidado nisso, entende? Sejam abertos a mudanças, porque uma coisa é clara, né? Tem inclusive até um certo ditado, né? Não me engano se foi Einstein, né, que disse isso. Se eu não me engano foi ele que disse, fazendo uma descrição sobre insanidade. Uma descrição sobre o que seria insanidade. Seria a pessoa fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então isso é uma das definições de insanidade. Ou seja, você está fazendo as mesmas coisas e querendo ter uma vida melhor, uma vida diferente. Então, para ter uma vida diferente, primeiramente você tem que agir de forma diferente, pensar de forma diferente e buscar coisas diferentes. Então, esse é o primeiro ponto para isso. E se você está com esse problema, conserta seus erros, alinha tudo que for preciso alinhar, voltados ao que a gente falou de estilo de vida. Então, saiba que pensamentos podem ser mudados, entende? Lembra aquela ideia? Pensamentos levam a sentimentos e sentimentos levam a ações. Então tudo vai começar na sua mente. Então começa a mudar seus pensamentos, sua forma de enxergar as coisas, porque no momento que você mudar a sua mente, você vai mudar os seus sentimentos e consequentemente vai mudar as suas ações, e a mudança das suas ações vai mudar a sua vida. Então é importante ter isso. Então não tenha medo de buscar ajuda e de buscar tratamento. Então eu digo para vocês, isso pode ser tratado, isso pode ser ajudado. Mesmo que você não alcance 100% de melhoras, mas eu acredito que uma mudança e uma estabilização, e você aprender a lidar com isso aqui, vai te dar uma mudança significativa, você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida. Ok, pessoal? Então eu diria aqui uma frase de Charles Spurgeon, que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas ela apenas esvazia a nossa força do hoje. O ansioso normalmente vive muito no futuro, está lá preocupado com o que vai acontecer, se vai dar certo ou não. Então eu diria que é importante você focar no seu dia de hoje. Então assim, olha que interessante aqui, eu não tinha comentado antes, mas só a título de comentário, depois eu consigo esmiuçar isso com mais prontidão para vocês. Vamos lá. Sintomas de ansiedade. Vamos lá, o que a ansiedade pode causar? Primeiro, fadiga, falta de ar, sensação de sufoco, confusão mental, dores no peito, palpitação, boca seca, tensão, dores musculares, dificuldade de engolir, dificuldade para relaxar, tontura, vertigem, sensação de impotência, aumento da pressão arterial, insônia, picadas ou formigamento nas mãos e nos pés, instabilidade,
arrepios, suores frios, mãos úmidas, contrações incontroláveis, urgência ao defecar ou urinar, nó na garganta, dificuldade de dormir, vômitos incontroláveis, sensação de desmaio e alteração de glicemia capilar. Você pode falar, doutor, ansiedade dá tudo isso? Pois é, dá tudo isso e muito mais. Mas por que dá tudo isso, pessoal? Lembra sobre a descarga adrenérgica? O paciente com níveis excessivos de ansiedade, ele ativa um sistema que ele joga muita adrenalina no organismo. Então ele é um hormônio que mexe totalmente no equilíbrio do seu corpo. E pode dar tudo isso aqui e muito mais. Então, assim, por isso que é muito importante você ter um cuidado e buscar um tratamento para isso. Aqui a gente vai falar um pouco das outras palestras, né? A gente fala um pouco sobre estresse e outras coisas. Deixa isso aqui para a próxima. E aqui eu queria chegar mais ou menos no final, abordando uma ilustração para a gente poder fechar aqui essa aula de hoje. Fala para mim, o que é isso aqui? Essa imagem mostra o que para nós? O que é isso? Vamos ver se vocês conseguem entender o que essa imagem significa. Escreve aí para mim, vê se vocês sabem. O que é isso aí? Estou vendo aqui um horizonte azul. Isso aqui parece um mar. E tem um negócio aqui em cima do mar. O que é isso aqui? Escreve aí para mim para eu ver. Gelo. Iceberg. Beleza, acertaram. Vamos lá. Então, isso aqui é um gelo, pessoal. É um gelo, um iceberg. Você pega ali no mar, no Ártico ou no Antártico, a gente vê muito isso aqui. Mas eu queria que você analisasse um detalhe importante comigo. Quando nós vemos um gelo ou um iceberg ali flutuando na água, você sabia que o que nós vemos nele é somente uma pequena porção do que ele é, na verdade? Por exemplo aqui. Não se assuste. Olha o que surgiu de um negocinho pequenininho aqui em cima. Ó. Olha o que você tem debaixo disso aqui. Consegue perceber? O que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero dizer com isso para vocês? Aquilo que nós enxergamos, percebemos e observamos, na verdade é um simples detalhe do que de fato é o problema. Se nós fôssemos analisar de forma numérica, eu acho interessante isso, nós falarmos isso, porque quando nós enxergamos isso aqui, você sabia que somente 10 a 15% desse calhamaço de gelo aqui fica do lado de fora da água? Vocês sabiam disso? Somente 10 a 15% fica fora. De 90 a 85% fica dentro. E o que sustenta isso fora da água é o que está dentro da água. Ou seja, talvez você foca aí na ansiedade, nessas compulsões, talvez você tenha um vício e não consegue controlar. E você fala, não, se eu conseguir parar de fumar, se eu conseguir controlar essa ansiedade, eu sou outra pessoa. Pois é, vamos fazer uma ilustração? Eu corto isso aqui, vamos supor que isso aqui represente 10% do todo. Eu corto isso aqui e digo, resolvi o problema. Quando eu corto isso aqui, eu vou ficar com o restante, que é 90%, não vou? Sabe o que vai acontecer? Esses 90% vão jogar mais 10% para fora da água, ou seja, 9% do que era antes volta para fora. Ou seja, a pessoa vai voltar a ter o mesmo problema se apresentando de outra forma. Ou seja, o problema não está a resolução não está em você tirar a ansiedade, tirar o vício, tirar o problema que está ali visível em você. O grande detalhe está em você resolver a si mesmo. Você conseguir tratar o que está debaixo da água, ou seja, aquilo que está dentro de você. Porque às vezes você está num quadro aí de ansiedade excessiva, mas às vezes o problema não é ansiedade, às vezes é outra coisa que está se manifestando na forma de ansiedade, expressando aquilo que está dentro de você. Talvez é o seu histórico, talvez é o teu ritmo de vida, enfim, você precisa entender isso para você conseguir de fato encontrar a solução do problema. Porque no momento que você começa a solucionar o que está debaixo da água, naturalmente o que está de cima vai começar a ser resolvido. Então, o que eu deixo para vocês de mensagem de conclusão nesse dia hoje sobre ansiedade, identificação e tratamento delas, é entender que você pode muito bem ter uma vida melhor. Você pode muito bem tratar não somente a ansiedade, mas qualquer coisa que esteja interferindo ali na sua vida.
Tudo isso vai partir de um cuidado em que você busque uma melhora no seu estilo de vida. Você busque tentar ajustar aquilo que não está muito bem ajustado na questão da sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir não somente melhorar esse problema, mas vai melhorar a sua vida como um todo. E você vai entender que como é bom viver e como é bom viver melhor. Então, pessoal, nós fechamos aqui com uma mensagem de fechamento, mensagem final para vocês, em um texto em Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Diz assim, presta atenção. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são dias maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, procure entender quem é você, qual é o sentido da sua vida e comece a alinhar a sua vida nesse propósito. Comece a buscar uma mudança, ou seja, tentem olhar a forma e a maneira que vocês têm vivido. Só de fazer isso, muita coisa vai começar a ser solucionada. A sua qualidade de vida vai começar a voltar a aparecer e você vai começar a sentir o sabor do que realmente é viver. Então, falo isso para vocês porque eu sei que isso é possível, porque eu já vivenciei isso. E eu sei que qualquer um que quiser pode alcançar isso. É só dar o primeiro passo. Ok, pessoal? Então, fica aqui o meu muito obrigado para você hoje por estar conosco até aqui. Eu espero que você tenha gostado muito do que nós abordamos aqui. Espero que tenha ficado muito claro para você tudo isso. E a minha intenção é que essa mensagem entre no seu coração e você consiga ter um norte. Talvez você que está me ouvindo aí precise de um norte para começar a ter uma melhora na sua vida. Então, do mesmo jeito que eu falei que a vida é feita de ciclos, entenda uma coisa, que vai chegar uma hora em que você vai sair dessa fase ruim. Lembra que eu falei, a vida é um ciclo. Ela tem um começo e um fim de todas as coisas. Ninguém vai viver numa fase totalmente boa da vida e ninguém vai viver a vida inteira numa fase ruim. Só que as nossas atitudes fazem com que as fases boas sejam mais lentas ou mais rápidas, e as nossas atitudes fazem com que nós venhamos a passar mais tempo ou menos tempo na fase ruim. Então, nós temos que passar pelas fases, mas nós podemos determinar o tempo que isso pode literalmente perdurar na nossa vida. Então, fica a dica para você, fica esse cuidado aí para você, que você tenha um excelente dia hoje. Já se preparem, nós estamos nos organizando aqui para tentar fazer a cada 15 dias, nas segundas-feiras, alguns conteúdos importantes para a questão da saúde, não somente emocional, mas também a saúde física. Nós vamos abordar, talvez na segunda daqui 15 dias, um tema talvez sobre estresse, e tem um tema que já está no gatilho também, que é a síndrome de Burnout, que fala sobre a sobrecarga de atividades e como isso pode interferir na sua saúde. Ok? Um abraço a todos. Espero aí que tenha ficado bem claro aí para vocês. A gente pode abrir um tempinho para perguntas, né? Se o pessoal tiver. Vamos lá. Que bom, né? O pessoal gostou bastante. Perfeito. Aqui, ó. Vemos aqui um ouvinte aqui, ó, dizendo que faz o tratamento, já usa 3 medicamentos, né, para o cuidado. Muito bom. Muito bom, Ana. Eu quero dizer para você que você vai superar isso, você vai melhorar de 3, você vai passar para 2, para 1 e você vai superar isso. Só não atropele os passos, faça o cuidado direitinho, porque na medida que o paciente segue todo o tratamento, o próprio médico, né, ele vai percebendo a melhora do paciente e ele vai progressivamente fazendo um desmame, né, de certos medicamentos, mas não faça isso sozinho, busque um cuidado para você poder observar isso aí. Aqui uma pessoa comentando, né, que no momento de crise, né, que é algo bem difícil, né, realmente, no momento da crise da ansiedade é algo bem complicado. Eu diria que o segredo é você não ter a crise, entende? É você trabalhar preventivamente, tomando os cuidados, fazendo tratamento, para você não ter a crise, e se tiver a crise, ela seja bem menor e não tão intensa. Muito bom. Temos outro aqui que já está sob tratamento, né, desde agosto, muito bom. Você tem uma melhora, Karina. Melhora. Até porque você é uma pessoa extremamente importante, hein, na vida de outras pessoas.
Olha aqui, essa aqui é interessante, ó. Essa aqui é interessante, presta atenção. Doutor, eu tenho crises fortes de ansiedade, mas não faço nenhum tratamento. Escuta essa. Não faço nenhum tratamento. Tomo chás naturais, mas a cada dia ela volta mais forte. Olha que interessante. Não que você não deva usar coisas naturais, nada do tipo. Tranquilo, não há problema. Mas o grande detalhe aqui está no seguinte: se o chá natural está usando e está funcionando, beleza, bom demais. Mas agora, se ela está percebendo que isso está evoluindo para pioras, o que subentende de tudo que nós abordamos até aqui? É preciso ter um cuidado. Esse cuidado que talvez você está fazendo, Fabi, não está funcionando. Então você precisa buscar um cuidado específico. Eu costumo dizer que um bom tratamento, um bom médico, um bom terapeuta, um bom especialista, ele sabe cuidar. E assim ele consegue te ajudar e muito na questão da sua saúde. Então não deixa de buscar cuidado, entendeu? Aqui, olha a pergunta interessante. Doutor, podemos evitar a ansiedade ou tratar a ansiedade sem medicamentos? Depende. Lembra como eu falei com vocês lá no início? Do mesmo jeito que as doenças elas têm espectros de evolução, a ansiedade ela tem um espectro de evolução. Ela pode ser uma ansiedade natural, ela pode ser uma ansiedade com um transtorno de ansiedade leve, moderada ou grave. Tudo vai depender de qual o estágio que ela está em você. Se ela é simplesmente uma ansiedade comum para a sua vida, ou se ela é uma ansiedade ligada a uma doença específica. Aí, além de ser uma doença específica, qual o nível que ela está, qual a intensidade que ela está. E detalhe, até que ponto ela está interferindo na qualidade de vida sua. É importante ter esse entendimento para você saber como tratar. Em certas situações, como eu disse lá atrás, um cuidado inicial com mudança de estilo de vida já resolve. Às vezes, em alguns casos, um fitoterápico resolve. Tudo vai depender do estágio que você está. Então, se é possível, mas vai depender do tipo, de ansiedade que você esteja passando. Ok? Pessoal, fica então para vocês um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Nós iremos aí passar outros episódios desse tema, dessa série sobre saúde emocional. Nós iremos fazer outras séries de outros assuntos, mas esse a gente vai abordar sobre questões emocionais. E eu espero que você tenha gostado muito. E principalmente tenha entendido alguns ensinamentos que nós dissemos aqui e, mais importante ainda, levar isso para a sua vida. Ok? Se você me permite, gostaria de orar por você, abençoar a sua vida nesse momento para nós podermos descansar. Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, bendito e glorioso Senhor, nós te damos graças por esse dia, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui compartilhando conteúdos tão importantes para a vida de pessoas. Eu te peço, Senhor, que cada pessoa que tiver acesso a esse conteúdo, que possa ser profundamente impactado por tudo isso, e o meu pedido é que haja mudança de vida, que as pessoas mudem, encontrem disposição para poder mudar suas atitudes e assim ter uma vida cada vez melhor. Que a tua graça, o teu cuidado e o teu amor envolvam todas elas e todos que estão nesse momento, Senhor, sofrendo com esse tipo de complicação, com essa ansiedade excessiva. A tua mão poderosa esteja sobre elas, dê o direcionamento para elas, Senhor, do que devam fazer e dê também coragem para que elas tomem as atitudes que precisam tomar. Que venham pessoas capacitadas, adequadas, para poder ajudá-las em todas as coisas. Se nós te agradecemos por esse dia, por esse momento tão especial aqui com essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, um abraço para todos, um excelente dia para vocês aí.